Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a um episódio mais que especial do Extramuros. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra, tenho a honra de receber uma convidada que é um verdadeiro símbolo da luta pela justiça racial no Brasil, referência para mulheres negras e para toda a sociedade brasileira, hoje e todos os dias de nossa jornada pelo respeito e equidade. Diva Moreira. Este episódio é uma homenagem também a Rosana Clark dos Santos, uma guerreira, inspiração e saudade. Com respeito e gratidão por ter aceitado o convite, enfeitando a este canal, dou-lhe as boas-vindas, dona Diva. Peço que contes um pouquinho de sua jornada pessoal e profissional e o que podemos esperar da leitura do livro Justiça Racial e Reparações, O Caminho para a Democracia no Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com você, Washington, sobre temas da maior relevância, não apenas para a população negra do nosso país, mas para toda a sociedade brasileira. Você me pede para falar um pouquinho sobre a minha jornada pessoal e profissional. É uma jornada riquíssima. Eu sou uma mulher de 78 anos e trabalhei muito em nosso país, desde antes da ditadura militar, né? Para a criação de uma sociedade igualitária, justa, fraterna e verdadeiramente democrática. Eu comecei ainda adolescente no Colégio Estadual de Minas Gerais, uma experiência muito rica. Depois eu fui morar num cortiço no bairro da Serra, perto do convento dos dominicanos. Aprendi muito ali no convento. Foi outra experiência assim muito, muito rica. Comecei a participar de grupos de jovens, comecei a participar da JOC, Juventude Operária Católica, né? Então, eu tenho uma experiência pessoal e profissional também. Trabalhei durante 13 anos na Fundação João Pinheiro. Tenho uma experiência administrativa, né, de gestão pública, porque eu fui secretária municipal para assuntos da comunidade negra durante o período do prefeito Célio de Castro. Foi uma experiência riquíssima também. Nós estivemos à frente de um órgão que estava à disposição do nosso povo, né? Ficávamos em vilas e favelas, costumávamos chegar em casa meia-noite, por exemplo, né? Um trabalho assim de escuta, de acolhida e de implementação de obras. Não eram muitas, porque o dinheiro da secretaria era muito pouco, mas nós fizemos um esforço enorme para levar o que o poder público pode fazer de melhor para uma população. Nós fizemos, sabe? Nós fizemos o que havia de melhor, com certeza. E sobre o livro Justiça Racial e Reparações, trata-se de um livro que eu venho escrevendo há muitos anos, né? Um livro muito denso, com certeza, e pretendo falar neste livro, traçar uma narrativa da história da população negra, porque eu estou trabalhando com a temática das reparações. E para falar de reparações, você tem que falar de memória, você tem que falar de história, história de um povo. A população tem que conhecer, não apenas a população negra, mas toda a população brasileira que queira se engajar na luta contra o racismo, né? E as crianças também vão saber do que aconteceu conosco em todas as escolas que aplicam a Lei 10.639. Então, o que eu quero dizer? Este livro
vai ser muito importante porque vai mostrar que desde a República, ou seja, desde 1889, a população negra foi alijada do projeto de nação e caso a gente não mude a situação, este projeto, a situação da população negra vai continuar assim por, segundo a OCDE, né, por 9 gerações. Então, qualquer pessoa de boa vontade, qualquer pessoa até sensata, há de convir comigo que nós não podemos esperar 9 gerações para promover justiça racial em nosso país. Qual é a importância da representatividade das mulheres negras nos espaços de poder e decisão para a construção de políticas mais inclusivas no Brasil? O que eu quero dizer quando você me pergunta, Washington, sobre a representatividade das mulheres negras nos espaços de poder? Não é ter mulher negra no poder, pronto, acabou. Esta representatividade precisa ser ancorada, enraizada no meio social negro, no compromisso com a libertação, com a justiça em relação à população negra. São pessoas que devem ser nossas porta-vozes. Não é ter mulheres negras no poder, simplesmente, se elas estiverem ali em nome de segmentos como o seu partido político ou a sua igreja. O compromisso maior de uma mulher negra que está vinculada a nós não é com o partido político dela, é conosco. Desde os conselhos de mulheres em São Paulo, na época do governador Franco Montoro, a nossa presença, mesmo que limitada, pequena, ajudou a trilhar os caminhos para avanços que vieram depois. Obrigou a militância a estudar, a produzir teorias contra-hegemônicas, a compreender que o feminismo branco não nos dizia respeito. Ou seja, alguns avanços a gente tem obtido, felizmente, com esta representatividade ampliada da nossa população. Hoje eu tenho escrito esse livro, já tem quase 700 páginas, muito da produção com a qual eu lido, eu leio, eu cito, é de mulheres negras. Há 20, 30 anos atrás, eu não tinha à minha disposição, esta riqueza de produção teórica das mulheres negras. Fico muito feliz. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres negras, tanto como profissionais quanto como indivíduos, para superar obstáculos advindos da estrutura patriarcal, sexista e machista da sociedade? Eu diria, inicialmente, Washington, o seguinte: eu tenho falado isso demais, que a primeira responsabilidade do ativista, que nome a gente queira dar, do revolucionário, do militante, é o autocuidado. Eu estou vendo o nosso povo adoecendo demais, sabe? Então, eu tenho falado assim: olha, eles querem que a gente morra. Então, como diz a nossa amada Conceição Evaristo, nós decidimos que não iremos morrer. Para que isso aconteça, a gente tem que evitar o adoecimento. E isso me preocupa demais, sabe? Demais. Como as pessoas estão tomando muito medicamento, não conseguem dormir direito, tem que tomar medicamento para dormir, estão com problemas de toda ordem, obesidade, sabe? Muita mulher negra obesa, como consequência temos a diabetes, a hipertensão arterial, todas essas doenças com maior prevalência no nosso meio. É claro que viver em uma sociedade racista como a nossa significa correr riscos permanentes de vida, a partir dos nossos entes queridos, filhos, netos, sobrinhos, nossos vizinhos, em razão da alta letalidade das polícias. O Brasil tem a polícia que mais mata e mais morre no mundo. Quase 90% dos mortos por policiais no ano passado eram negros. E como é que pode achar
que nós vamos ter saúde. Este estudo aí foi da Rede de Observatórios da Segurança, mostrando esse número de quase 90% de vítimas negras. A outra coisa que é importante a gente ter em vista são os nossos espaços que não são respeitados, os nossos territórios. Eu não tenho nada contra morar em favela. Eu, inclusive, tenho pessoas amigas que moram em favela, vou em favelas e me sinto muito bem. Agora, o que tem acontecido nas nossas favelas? Isso decorrência, inclusive, da chamada guerra às drogas, né, que tornou a violência nas favelas alguma coisa corriqueira nessas últimas décadas. E antes não era assim. Esses dados foram apresentados recentemente, que o censo de 22 encontrou mais de 12 mil favelas e comunidades urbanas, onde viviam 16 milhões e 390 mil. E em 2010, olha como que aumentou, foram identificadas 6.329 favelas, ou seja, de 6.329 para 12.348, praticamente dobrou. E onde residiam 11.425.000 em 2010. 12 anos depois, com o censo, são identificadas 16 milhões, ou seja, de 11 milhões para 16 milhões. Ou seja, dobrou algo em torno de 5 milhões de população que moram em favelas. Com todas as precariedades, nós sabemos o que significa morar em favela. O correio não quer ir lá, os leituristas de luz e água não querem ir lá, saneamento básico. E, claro, eu não vou falar o óbvio, nem precisa, que a maioria desta população, mais de 70% da população que mora em favelas e comunidades urbanas, são negras, são os chamados pardos e pretos que a gente soma e dá o conjunto da população negra em favelas e vilas. Olha aqui, são espaços totalmente distópicos. Ninguém aguenta viver num lugar com mau cheiro, com feiura. A gente quer viver em lugares bonitos. E aí tem, inclusive, problema de falta de condições de dormir, porque é tudo muito grudado, uns barracões muito próximos uns dos outros, além da violência policial. O outro obstáculo que eu acho, né, para enfrentar tantos desafios, como você perguntou, são as mulheres negras terem tempo para se preparar para as lutas políticas, o que implica em participar de movimentos sociais. É difícil a gente ter as mulheres participando dos nossos movimentos. A condução é cara, as pessoas chegam em casa cansadas, no final de semana elas falam assim, eu aproveitei para arrumar minha casa, para lavar roupa. Como é que a gente vai achar que as nossas mulheres vão ter tempo para sair, para ir numa manifestação? Porque as lutas políticas fortalecem as pessoas, oferecem às pessoas uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Não deixa a pessoa assim, ai meu Deus, eu não vejo como sair disso. Não deixa a pessoa num beco sem saída. Então, eu acho super importante, estou super feliz com essa luta contra a jornada 6.1. No caso das mulheres negras é 7.0, porque no final de semana, no domingo, tem que trabalhar arrumando as próprias casas. E aí, essa luta por acabar com essa jornada tão pesada é muito importante para nós, sabe? Sobre nós, mulheres negras, recaem essas múltiplas dominações que são intercaladas, né? Uma puxa a outra. Mas Angela Davis, ela fala que quando as mulheres negras se movimentam,
toda a estrutura da sociedade se movimenta com elas. Eu acredito nisso, eu faço uma aposta muito grande no movimento de mulheres negras, no movimento negro em sua totalidade também, e, com certeza, temos muito pela frente. De que maneira a presença de lideranças negras influencia a percepção e o tratamento das questões raciais dentro das instituições e como a representatividade negra nas esferas de poder pode impactar a confiança e a legitimidade das instituições perante as comunidades afetadas pela discriminação racial? Para falar a verdade com você, eu acho, Washington, que a gente não chegou nesse estágio, não. A nossa presença nessas esferas de poder impactar a confiança e a legitimidade das instituições. Você deve se lembrar, no ano passado, quando teve uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A mulherada negra, nosso povo em geral, não foram só as mulheres, não. Mas a gente queria que fosse uma jurista negra. Era uma vaga, inclusive, de uma mulher, a Rosa Weber. Nunca teve uma jurista negra no Supremo Tribunal Federal. E, diga-se de passagem, na história recente, só teve um único jurista negro no Supremo Tribunal Federal. Aí nós falamos de impactar a confiança e legitimidade, sabe, esse pacto da branquitude em se manter, sobretudo nessas instituições, com um poder enorme, com privilégios incríveis. Quando eu chego em Brasília e fico vendo aqueles prédios colossais, cada prédio mais aquela arquitetura mostrando riqueza e poder, e ao mesmo tempo, quando você vai olhar o segmento do poder judiciário, que está a serviço do nosso povo, que é a Defensoria Pública, os prédiozinhos são acanhados, modestos. Em Brasília eu nunca vi, para te falar a verdade. Então, veja só, a nossa presença em algumas instituições, eu quero te falar em bancos. Há um tempo atrás me chamaram para participar de uma roda de conversa e a mulher negra falando como, sabe, está adoecendo o nosso povo. Era a única pessoa num cargo de gerência. Como que cobravam desempenho, cobravam produtividade, cobravam isso, cobravam aquilo. Então, o nosso povo tem ido para essas instituições e o custo tem sido elevado. Elas têm ganhado salário excepcional em comparação com seus pares, em comparação com outras pessoas de suas famílias. Agora, em geral, essas instituições, para não ficarem mal, usam, a gente chama de tokenismo, usam aquela mulher como um token, como um troféu. Não, a gente tem sim, ó, tem uma pessoa negra aqui, sabe? Tem uma pessoa negra aqui, que em geral fica mais isolada. E aí eles vão falar assim, mas é vitimismo de vocês. Por que vocês, sabe, não enfrentam? Ó, a gente não tem condição de enfrentar racismo 24 horas por dia quase, claro, e todos os dias do ano. Isso ninguém cobra do branco uma valentia tão grande, mas cobram de nós isso. Não, tem que enfrentar. Ou então, se a gente enfrenta, podem dizer o seguinte, tá vendo? A gente traz essa pessoa para vir para cá. Eu estou falando isso não por conjectura, eu não estou imaginando nada. Eu participo de N eventos com mulheres de todas as idades e as reclamações são as mesmas. As pessoas adoecidas, as pessoas sofridas, mesmo quando elas estão nestes espaços de maior prestígio social e de melhor remuneração financeira.
E a outra coisa que eu gostaria de falar, então, é a seguinte: mesmo a gente tendo ocupado espaços tão mínimos, tão acanhados em instituições, mesmo assim, é como se se todos esses espaços fossem reservados para a branquitude. Então, quando entra, igual as vagas nas universidades, quando entra um número pequeno de pessoas negras, às vezes é uma pessoa que está trabalhando ali, vocês acreditam? Uma. Mas antes tinha zero. Começa toda uma campanha de desmoralização com os ataques ao chamado identitarismo e a tal da agenda woke. Eu nem sabia dessas coisas, nem de identitarismo. A vida inteira eu lutei pela construção de uma identidade negra, uma identidade com autoestima, com aquela felicidade de ser negra, olhando-se no espelho e feliz com o que via, sem negar o seu cabelo, sem ficar sonhando em se casar com uma pessoa branca para clarear o útero, porque isso aí se falou para as nossas mulheres. Nós trabalhamos para a construção da nossa identidade, sim, porque, em geral, as pessoas brancas não têm a mais pálida ideia do que a população negra passa em nosso país. Não tem a mais pálida ideia do que uma criança negra ter que sair da escola pequenininha porque não aguenta ofensas, injúrias raciais na escola. Eu, por exemplo, eu comecei a matar aula, eu devia ter o quê? Eu entrei na escola primária com 6 anos e meio, eu devia estar com 7 anos e meio, 8 anos, comecei a matar aula. Por razões raciais, humilhação racial, discriminação, grosseria em relação ao meu cabelo, em relação à minha cor. Aí eu estava falando sobre isto numa entrevista na TV Assembleia, e a pessoa que estava comigo, né, sendo entrevistado também, o professor Rodrigo de Jesus, da UFMG, disse o seguinte: olha, Diva, minha filha tem 5 anos e teve problema de racismo na escola. Aí a gente é atacado. Somos chamados de minorias, né? Que não têm a compreensão de que o problema maior na sociedade brasileira é a classe social, a exploração de classe. Caminhando para o final de nossa conversa, repriso os meus agradecimentos, desejando vida longa, saúde e sucesso na divulgação do seu livro. Deixo este espaço para suas considerações finais. Grande beijo. Para terminar, eu quero dizer que, a despeito de tudo isso que eu estou falando, que pode parecer muito muito pessimista, e a Diva não está vendo nada que presta no nosso país, eu quero dizer o seguinte: eu estou muito feliz com a pujança dos movimentos sociais negros, sobretudo dos movimentos culturais da juventude negra. Então, está havendo uma produção teórica muito boa, sabe, respeitável do nosso povo. No ano que vem, as mulheres negras vão fazer uma marcha em Brasília, pró-reparações. Eu estou com muito cuidado trabalhando a agenda de reparações para dar a minha contribuição. Você está aí, sabe, com o seu podcast tratando das questões raciais. Então, a despeito da imobilidade da estrutura racial no Brasil, como é rígida, como é difícil da gente quebrar essa estrutura racial, o nosso povo tem produzido muitas mudanças. E com certeza, não
daqui a 100 anos, mas daqui a uns 20 anos, por exemplo, nós vamos ver transformações fundamentais, transformações extraordinárias no Brasil. Muito obrigada, Washington, pela oportunidade. Fique bem, todos os ouvintes do seu podcast, que neste 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, nós possamos oferecer para o nosso povo tudo que o nosso povo merece: justiça, igualdade e fraternidade. Grande abraço. Honoráveis ouvintes, este foi o episódio especial do Extramuros em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Neste conteúdo, conversei com Diva Moreira, ícone da representatividade da mulher negra brasileira. Acesse nosso website e saiba mais sobre este conteúdo e nossa convidada. Comente, inscreva-se e compartilhe este propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!